Pessoal, começando mais um vlog e nesse final de semana, no sábado, eu pude participar da primeira corrida do BOP. Eu fui lá junto com meu pai, revi alguns amigos como o Major Aracaki e foi bem bacana essa corrida. Fiquei aí com algumas imagens. Olha! Bom dia pessoal, 7h40 agora, acordei bem cedo, por volta de 5h30, mas eu poderia ter acordado mais cedo e ter ido malhar, acabou que não deu tempo. Mas tudo certo, vamos para a aula agora, eu vou ter aula de Clínica Médica 1 durante a manhã e durante a tarde eu tenho que apresentar um trabalho de Psicologia Médica e mais tarde eu vou ter Relação Médico-Paciente. Agora falando um pouco sobre um assunto que eu queria tocar com vocês, é o seguinte, a respeito das diferenças entre as federais. Eu gostaria de fazer um vídeo mais completo sobre isso, mas como tá muita correria, eu vou falando aqui durante o vlog, porque é algo que muita gente tem curiosidade de saber. Depois eu posso trazer uma pessoa lá da faculdade que eu estou falando para cá, para a gente conversar mais, falar sobre os detalhes. Mas agora eu vou falar de uma maneira superficial quais as diferenças entre a UFO e a UNB. Uma coisa que muita gente tem curiosidade, por exemplo, é saber qual que é a melhor, né? E essa ideia de melhor ou pior é muito relativa. É melhor em que ponto? É pior em que ponto? Quando a gente olha os rankings, na maioria das vezes a UNB vai estar à frente da UFO. Então você vê, sei lá, a Folha de São Paulo postou um ranking, aí vai estar lá o UNB, sei lá, em 12ª federal do país, ou pública, de modo geral, e a UFO vai estar em 18ª, por exemplo. Só que a gente tem que analisar outros fatores para além desse único recorte. Por quê? Porque eles avaliam a quantidade de pesquisas publicadas, a quantidade de oportunidades de emprego, mas algo que as pessoas não pensam tanto é em relação a provas de residência médica, que é algo específico da faculdade de medicina. E aí a gente muitas vezes olha para uma, não olha para outra e tal, e muitos rankings não colocam isso. No último ENAMED, por exemplo, a UFO ficou com nota 5, enquanto a UNB ficou com nota 4. A ESCS ficou com nota 5 também. Poucas faculdades ficaram com nota 5, mas a UFO ficou. E aí, significa que a UNB é pior do que a UFO, por exemplo? Não significa, mas significa que naquela turma houve um rendimento geral maior para que eles ficassem com nota 5 no ENAMED. Não significa, tem os professores melhores, não sei o que, não. Significa que naquela turma teve esse recorte, talvez tinha mais gente pagando cursinhos, banco de questões e tudo mais. E é algo que acontece, né? Eu acho que a gente não deve se preocupar tanto com essas coisas, porque vai depender muito do aluno, sabe? Os professores vão estar aí, vão estar cobrando de qualquer jeito, então o aluno tem que fazer sua parte. Agora, sobre os métodos de ensino de cada universidade, aqui na UNB é praticamente 100% tradicional o método, e às vezes tem algumas turmas que tem a sala de aula invertida, que é diferente do PBL. O PBL você tem a abertura da tutoria e o fechamento da tutoria. No caso da UNB, que é mais tradicional e às vezes só usa a sala de aula invertida, é o aluno que daria a aula, mas não teria essa abertura e esse fechamento. E na maioria das aulas é apenas o professor passando conteúdo de maneira tradicional mesmo. Sei lá, vai dar hérnias, ele vai passar vários slides sobre hérnia
e depois você vai fazer uma prova. E é basicamente isso. Na UFO eu acho que também tinha que fazer optativas, porque é federal, mas pelo que eu lembro, não tinha tantas optativas como aqui em Brasília. Eles falavam bastante de fazer uma optativa em específico, que era de Libras, e conseguir mais horas complementares de outras formas. Outro ponto bastante interessante é que lá se falava muito mais em intercâmbio do que aqui em Brasília. E lá, desde o início, eles falam de intercâmbio, eles sabem contar os pontos e tudo mais, e eles têm bastante interesse nisso, a maioria dos alunos. Sobre a cerimônia do jaleco, lá na UFO já é uma tradição, já tem um tempinho, e na UNB, quando eu entrei, não teve cerimônia de jaleco. Aí eu acho que na turma 120 começou a ter, ou foi a 121, porque eu sou da 119, e aí daí por diante teve. Porque antes falavam assim, ah, não, deixa pra formatura e tal, não sei o quê. Mas agora estão notando a importância da cerimônia do jaleco como algo simbólico da entrada na faculdade de medicina, né? Porque a pessoa às vezes estudou muito, ralou muito e queria ter aquela sensação de colocar o jaleco e se sentir feliz por usar o jaleco. Então eles instauraram aqui também a cerimônia do jaleco. Sobre pesquisas, atividades de extensão, a UNB é uma das maiores do país, assim, no quesito pesquisa. Então vale muito a pena ir atrás de um professor, ficar pedindo assim para que ele te ajude em um projeto de pesquisa, porque a UNB é realmente um polo muito forte em pesquisa científica, que também a gente tem acesso a optativas, como a própria bioestatística, que eu havia falado para vocês. Eu não sei se eu havia falado nesse vídeo, mas eu estou fazendo a optativa de bioestatística, e por aí vai, a gente tem que buscar fazer PIBIC, que é Projeto de Iniciação Científica, a gente tem que buscar fazer optativas, como essa bioestatística, e assim por diante, para que a gente tenha um repertório maior de análises estatísticas e, por consequência disso, conseguir aplicar tais conhecimentos para fazer publicações científicas de impacto, né, como revisões sistemáticas e meta-análises, para quem gostar mais dessa área. Mas então, pessoal, abordando só mais alguns detalhes a respeito das diferenças entre a UFO e a UNB, lá na UFO eles também têm um hospital universitário próprio, que inclusive na época que eu fui para lá, eu ainda vi o antigo, porque eles estavam fazendo um novo hospital. Aí eu não sei se juntou com o antigo, mas agora eles têm aula nesse novo espaço, nesse novo ambiente, o que é bacana porque dá uma sensação de hospital novo e tudo mais, e dá aquela motivação maior para estudar. Na UNB, o HUB é um hospital muito bom, ter um hospital universitário próprio é realmente assim uma das melhores coisas que um estudante de medicina pode ter. É um hospital muito bom, tem professores nossos que lutam para ter equipamentos cada vez mais avançados, então isso é bem importante de uma universidade, você ter professores engajados nesses ramos de, não, eu preciso de um aparelho melhor, tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque aí fica mais fácil de tratar o paciente e você consegue testar diferentes formas de tratamento para um grupo de pessoas e por aí vai. Então, tem essas questões. Outra questão é a atlética. Aqui na UNB a gente tem a atlética insana. Eu acho particularmente muito tranquila, assim, você participa se você quiser. Os treinos são gratuitos. Lá na UFO você teria que pagar para fazer qualquer treino. Além disso, eu não curtia tanto a bateria deles, porque tinha algumas loucuras lá e tudo mais. Até já foram parar em jornais, algumas coisas que são desnecessárias de ter em um ambiente de faculdade. Eles até falavam que, não, a gente proíbe trotes, não sei o quê, mas acabava que tinha coisas que iriam além, né? Então acabou saindo em alguns jornais algumas notícias a respeito dessa bateria, né, que não é atlética lá, é dividida, e consequentemente eu acho que eles pararam um pouco de vangloriar esse tipo de atitude, o que de certa forma é muito prejudicial para os alunos e que não é tão legal, visto que é uma universidade tão boa como eu havia falado para vocês. E só mais um detalhe, é que eu falei que a UNB utiliza o método tradicional de ensino,
e que na UFO também é tradicional, mas tem um detalhe que uma matéria em específica é PBL, pelo menos no primeiro semestre. Então eu achava bem legal essa matéria PBL. Eu lembro até do nome do professor que deu ela para mim, foi o professor Simval. Ele era um cirurgião plástico lá da UFO, muito bom. E aí ele dava o caso clínico pra gente, a gente lia, discutia o que a gente sabia por alto daquela situação, ia para casa, lia a respeito do tema, livros, artigos e tudo mais, e trazia na outra aula uma discussão a respeito desse tema. É o que fazem na ESCS para todas as matérias, por exemplo. E eu achava interessante ter apenas essa matéria de PBL, porque, assim, se fosse todas, daria muito trabalho. Então, uma só e já pegando essa prática de casos clínicos é muito interessante. Na UNB, quando a gente chega no quarto, quinto semestre, é muito legal também, porque a gente começa a ir no hospital universitário. Então, a gente pega a história do paciente, a gente conhece diversos pacientes, os professores levam a gente lá. E é algo muito importante ter essa prática na universidade que você quiser entrar. E a UNB tem muito disso. Ter esse hospital universitário próprio, em que o professor vai lá, ajuda, pega na mão do aluno e mostra como fazer uma anamnese bem feita, como descobrir os casos, discute os casos com os alunos. Isso, assim, para mim é uma das coisas mais importantes que uma universidade pode ter. Então, no fim, uma escolha muito pessoal sua de, eu quero ficar na UNB por conta da minha família ou por conta da cidade, né? Porque Brasília é uma cidade excelente. Eu não gostava tanto de Uberlândia, da cidade em si, mas a universidade era realmente muito boa também. Mas assim, o trânsito de Uberlândia era muito diferente do daqui, os prédios eram diferentes. Brasília é muito mais organizada do que Uberlândia, obviamente, né, porque foi uma cidade planejada, mas tem esses detalhes. Outros detalhes, por exemplo, quase não tinha gente andando na rua normalmente em Uberlândia. Tinha mais pela universidade, mas nas ruas em volta tinha pouca gente andando por lá. Tinha um parque, o parque que a maioria das pessoas vão quando vão para Uberlândia, que é o Parque do Sabiá, muito bonito, muito tranquilo, mas aqui em Brasília a gente tem um dos maiores parques, né, que é o Parque da Cidade. E é isso, assim, vai depender do estilo de vida que você quer ter. Outro ponto é que o curso de medicina aqui da Universidade de Brasília fica no campus da Darcy Ribeiro, então você vai ter diversos cursos ali em conjunto com a medicina. Você vai ter contato com a galera da farmácia, a galera da enfermagem. Claro que você vai conversar mais com as pessoas do seu curso, porque você vai fazer as mesmas matérias com as pessoas da medicina. Porque muita gente acha assim, eu faço medicina, mas eu pego anatomia com o povo da enfermagem. Não. Aqui, pelo menos, você faz medicina e aí você fica com a sua turma do início ao fim, se você não reprovar em nenhuma disciplina. Em outros cursos, por exemplo, acho que matemática, direito, você vai pegando essas matérias com diferentes professores e no final vai montando o seu currículo. Você não necessariamente fica com a mesma turma do início ao fim. Lá na UFO, o campus é separado, então o campus de Ciências da Saúde é separado do campus que é o Santa Mônica. O de Ciências da Saúde, que seria enfermagem, se eu não me engano, nutrição e medicina, fica no campus Umuarama. E é basicamente essas as diferenças maiores. Eu deveria ter feito um vídeo especial para isso, mas realmente o tempo está corrido e eu só gostaria de falar para vocês assim, essas diferenças maiores entre cada universidade. Então depende de manejos e gatilhos. E aí, o Neymar vai ser convocado? Vai. Neymar e Endrick. Também? Vai. 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 Vai, pronto. AB, né? É, AB. Não merecia. Nem o Bento. Pode ser o. Não. Ai, velho. Eu não concordo muito, não. Aqui então. Nem eu, mas eu não sou nem mano. Agora vem o bonito. É isso. Agora vem o bonito, olha lá. 9 atacantes. Chamar 9 atacantes. Por favor. Olha lá, a carinha dele, tá com sorriso, sabe, né? Vai que eu vou chorar, velho. Leon. Mano, não tinha. É isso? Vai falar. É agora. Segura o Rojão. Neymar.
Pai Nosso que está... Pessoal, amanhã eu vou ter prova, quarta-feira, então eu acordei cedo aqui para dar uma estudada. A prova vai ser a respeito de saúde da família e comunidade número 2. Vai cair conteúdos como diabetes, hipertensão, saúde do idoso. Então vamos começar os estudos e vamos que vamos. Pessoal, vamos para mais uma aula hoje, agora são 7h37 da manhã. Estou muito animado para mais um dia de aula. Nesse vlog eu falei bastante a respeito das diferenças entre a UFO e a UNB, mas no final vai ser uma opção de vocês, vão para que vocês se sentirem mais confortável e que faça mais sentido para a sua realidade. Às vezes você é de Uberlândia, às vezes você é de algum lugar próximo ali de Minas Gerais ou de, sei lá, de Goiânia, etc. E aí faça mais sentido você ir para a UFO do que você vir para a UNB. Hoje eu vou ter aula de saúde da família e da comunidade número 1, 2, né? Porque a número 1 eu fiz semestre passado. E eu também vou ter clínica médica 1, além de relação médico-paciente, à noite. Vale dizer que especificamente hoje eu vou ter prova de SFC, então vai cair diversas coisas, vai cair dislipidemia, vai cair hipertensão arterial, vai cair diabetes mellitus e vai cair também a respeito da saúde do idoso, saber como é o manejo, como tratar as pessoas nessa idade mais avançada, que é muito importante a gente estudar esses aspectos, porque no futuro ali não vai ser só o geriatra que vai tratar idosos, né? Por conta da pirâmide etária do Brasil que está se modificando. Eu também coloquei nesse vlog a respeito da convocação do Neymar, né? Meus amigos ficaram muito felizes com essa convocação. É algo aleatório da faculdade, né? Mostrando que a gente também fica feliz com essas coisas tanto quanto qualquer pessoa. Então isso é bem bacana. E além disso eu mostrei no início do vlog a corrida do BOP, fui lá, foi muito legal. E é isso aí, vamos para mais um dia de aula. Hermínio, como é que era fazer medicina lá na Paraíba? Tinha diferença em relação a fazer? Cara, tinha diferença porque lá tem praia, né? Pô, praia, final de semana, dá pra dar uma desestressada boa. Aí é bom, né? Mas assim, aqui a estrutura de laboratório é muito melhor que lá. De laboratório você diz de anatomia, de exatamente. histologia? Porque lá, tipo assim, precisava de reforma e não tinha faz tempo, né? Mas assim, em relação à cidade, eu prefiro lá, assim, tipo... Você prefere lá? De custo de vida lá é muito melhor. Mas assim, de faculdade, qualidade de faculdade, eu acredito que aqui tá melhor. Eu falei que aqui Brasília é melhor do que Uberlândia, a cidade. Né? E o hospital de lá era bom? Quando eu tava lá, eu não sei como tá agora, mas tava reformando metade do hospital. Então, tipo assim, era ruim, porque a gente tava com um problema de superlotação de pessoas, de turmas, por conta da pandemia, de greve, e tinha metade do hospital funcional. Aí você tira por aí, né, a situação. Opa! O FPB aí, pessoal. Bom dia, pessoal, agora são 7h46, eu vou ter aula prática de cirurgia. Claro que eu não vou fazer cirurgia na aula prática, né, mas o nome da aula é essa. Eu tô na parte de coloproctologia, então é mais esses assuntos envolvendo essa área da medicina. Fora isso, essa noite foi bem difícil porque a cadela que eu cuido latiu muito, 3 horas da manhã, e eu tinha que acordar às 5 e pouco, eu acordei 5h40, então foi um pouco difícil, mas estamos aqui, já tomei café da manhã, já dirigi, então a cabeça já tá um pouco melhor do que quando eu acordei. E só mais um ponto relevante é que eu gostaria de falar em relação às federais ainda, é que cada decisão é individual.
Eu achei a UFO muito boa, assim como eu acho a UNB muito boa. O Hermínio gostava da UFPB, apesar dele achar que aqui tem um ensino melhor. Eu conheço pessoas que foram para a USP, por exemplo, mas eu também conheço gente que passou na USP e não quis ir para a USP. Eu passei na UFMG também, mas eu nem quis ir porque eu gostaria de ficar aqui em Brasília. Então, assim, é uma decisão muito pessoal. Vai depender de onde é que mora a sua família, do estilo de conteúdo que você gosta de ter, se é PBL, se é tradicional. E também se você tem vontade de mudar de estado, porque muita gente não tem, assim como eu, não tinha pelo menos. Então não fazia sentido eu ir para outro estado fazer medicina se eu passasse aqui também. Então foi o que aconteceu, eu passei aqui e permaneci aqui em Brasília. Mas aí vai da sua decisão e vamos que vamos. Fala galera, sexta-feira terminando esse vlog aqui e foi bem bacana essa semana, tive prova. Semana que vem eu vou ter 2 provas de Clínica Médica 1, é a segunda prova, e eu também vou ter cirurgia, a segunda prova de cirurgia também. Então vou ter que estudar esse final de semana e é isso aí. Vale dizer também que eu fui escutando o podcast do Estratégia Med durante essa minha viagem da minha RA, região administrativa, até a UNB. Então foi bem interessante, eu vi alguns conceitos, revi algumas coisas que a professora tinha falado durante a aula. Então ela falou a respeito da via extrínseca, intrínseca, via comum, da hemostasia. E aí ele foi falando e esse conhecimento foi sendo retomado. Ele falou da HIT, que é importante também no conceito de hematologia. Falou, enfim, sobre vários conceitos, sobre os fatores de coagulação, enfim, são muitos assuntos, porém já deu uma clareza melhor. Então, quando a gente vê várias vezes aquele assunto, parece que a gente vai juntando as peças e formando um quebra-cabeça. Então isso aí é bem interessante, muito bom para quem está com o tempo corrido. E só lembrando que se você tiver interesse em assinar a plataforma do Estratégia, use o meu cupom TMEDUNB. Lá você vai ter aproximadamente 10 a 20% de desconto, então vale muito a pena você assinar. É isso aí, pessoal, até o próximo vlog. Valeu!